Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje nós procuraremos entender por que as metodologias ágeis se tornaram indispensáveis às organizações. Elas surgiram na área de TI como alternativa aos modelos tradicionais de gestão de projetos, mas impulsionados pelos ciclos de inovação cada vez mais curtos e por outras tecnologias que têm surgido, acelerando tudo que vivemos, elas romperam a área de TI e ganharam as outras áreas da empresa, se tornando indispensáveis à gestão das empresas. Quando a gente fala de metodologias ágeis, nesse mundo tão complexo e tão volátil que nós vivemos, além de associá-las à gestão de projetos, nós também podemos associá-la à gestão da inovação, à gestão das mudanças e das transformações culturais e da busca que a gente tem de estruturar processos que buscam resolver os problemas do dia a dia da empresa. E é com esse leque de aplicação das metodologias ágeis que a gente vai refletir sobre a indispensável, ou por elas terem se tornado indispensáveis às organizações. Para nos ajudar nessa reflexão, eu recebo o consultor e professor de gestão da inovação e especialista em metodologias ágeis, Eduardo Batista. Eu sou Ronaldo Souza, você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresas. Eduardo, muitíssimo obrigado por você ter aceito o nosso convite, é um prazer estar te recebendo aqui, né, barbudo aí, tão diferente, né, das últimas vezes que nós nos vimos pessoalmente, antes de tudo isso que está acontecendo. Seja muito bem-vindo. Ronaldo, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Nos encontramos já pessoalmente antes da pandemia e onde eu te conheci. E realmente eu estava ali com o cabelo mais curto. E aí agora eu adotei esse novo estilo aí que começou com uma coisa de vou me proteger da pandemia e depois virou uma coisa vou manter esse estilo. Obrigado pela acolhida. Ótimo, Eduardo. O Eduardo, me explica aqui um pouco para a gente introduzir o assunto, né? Como foi esse surgimento, né? E como se estabeleceram as metodologias ágeis na gestão de projetos, né? Eu falei aí na introdução, né, que ela surgiu na área de TI, mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais sobre esse assunto para a gente poder dar um pouco mais de corpo e de entendimento aqui para os nossos ouvintes, né? A nossa audiência. Legal, obrigado. Então, é importante entender o conceito em si de agilidade, de metodologias ágeis, ela vem diante da TI, ela vem lá da Segunda Guerra Mundial, porque estava tudo muito escasso e aí surgiu a Toyota com uma nova forma de organizar a sua produção em fábrica, né? Reduzindo muito o desperdício de recursos. E aí, nessa época, eles desenvolveram o que a gente chama de Lean Manufacturing, que aí foi observada e muitas organizações, muitas pessoas começaram a trazer esse conceito de redução de desperdício, de uso de aplicação de recursos na sua gestão em si, né? E quando a gente fala de métodos ágeis, que é mais comumente usado na tecnologia em si, ele foi assim, firmado mesmo em 2001. Antes disso, tem muitas teorias em volta de como surgiram, mas tinha muitas pessoas que faziam essas coisas pelo mundo já nos seus projetos de tecnologia, mas em 2001 algumas pessoas se reuniram, né, para discutir como é que elas faziam essa gestão desses projetos de tecnologia, e aí surgiu o Manifesto Ágil, né? Então, é daí que vem a origem, né, que eles criaram ali 4 valores, 12 princípios, e aí sistematizaram, né, uma coisa que já existia, sistematizaram o Manifesto Ágil e deu origem a esse movimento que, inclusive, tem se fortalecido muito no Brasil atualmente. Excelente. Eduardo, a gente começou aqui trazendo um pouquinho do que seria, né, as metodologias ágeis, antes da gente entrar mesmo no nosso tema,
Agora eu queria te dar aí a oportunidade para falar um pouquinho quem é Eduardo, o que é que ele faz, entendeu? Qual é a autoridade que ele tem para falar sobre o tema. Fala aí um pouquinho sobre você. Legal. Ronaldo, olha, eu tenho 27 anos, eu sou de São Carlos, no interior de São Paulo, então por isso o sotaque do R puxado aí, as pessoas perguntam bastante. Eu prefiro que me chamem de Edu, tá? Eduardo, ele me remete a uma formalidade que eu não sou tão adepto, né? Mas prefiro Edu porque sinto sempre uma acolhida maior. Eu sou muito apaixonado por estar com as pessoas, em grupos, em conversas, tomar café. Inclusive, eu gosto tanto de estar com as pessoas que eu sou um conciliador. Assim, me considero muito conciliador. Tanto que eu sou do time nem de feijão por cima ou por baixo do arroz. Para mim, o feijão tem que estar do lado do arroz. Né? Esse é o meu conceito. Mas o que me movimenta muito também, além de estar com as pessoas, é ver elas se apropriando das próprias ideias, enriquecendo o repertório e desenvolvendo a própria criatividade. Porque, assim, eu trabalho com essa parte de gestão da inovação, então, como consultor, dou aula também na UNB em gestão da inovação, na disciplina de mesmo nome, aqui na UNB em Brasília. E aí eu percebo muito que nesse mundo da inovação é importante trazer essa perspectiva da humanização e da interação entre as pessoas, porque isso enriquece muito. E além dessa parte de consultoria e também de dar aula, eu sou assessor e formador da Rede Salesiana Brasil de Ação Social, facilito essas abordagens inovativas como design thinking, resolução criativa de desafios, atuo com metodologias ágeis na construção de produtos, serviços e projetos, e também sou facilitador em comunicação não violenta. É muito positiva essa tua fala, né, da humanização, né, de todas essas questões relacionadas à inovação, à tecnologia. Eu, inclusive, no meu canal aqui, eu estou agora publicando uns vídeos sobre o futuro, né, que na realidade a série chama O Futuro é Agora, e é uma série muito relacionada a isso, entendeu? Da necessidade que as empresas têm de cuidar das pessoas, de cuidar do meio ambiente, apesar de todas as tecnologias e de todas as transformações que a inovação e que a tecnologia vai trazer aí num futuro muito próximo, né? E já está trazendo, né, em algumas regiões mais desenvolvidas. Exato. Inclusive, pegando o gancho nessa sua fala, é importante ter essa visão que o desenvolvimento da tecnologia ela é importante ser utilizada como meio de conectar as pessoas, não de monitorar as pessoas, né? Estudando recentemente alguns elementos de lançamento de produtos, né? Então, tem muitas ferramentas, inclusive, que fazem o monitoramento das pessoas, mas não criam necessariamente conexões, inclusive dentro da gestão das organizações, né? Eduardo, e o que é que caracteriza uma metodologia ágil? Como é que a gente pode dizer que a gente está utilizando? Que às vezes muitas pessoas ou muitas empresas se apropriam do termo, mas na realidade não os executam. Nos ajude aí a caracterizá-las. Sim. Então, assim, né, o ágil, ele traz, os métodos ágeis, ele traz um manifesto com 4 valores, que é o que caracteriza eles mesmos, né? Então, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, um produto funcional mais que uma documentação extensa, colaboração com o cliente mais que uma negociação de contrato e responder às mudanças mais que seguir um plano rígido. Então, esses 4 valores, eles caracterizam o ágil. Mas se a gente for olhar mesmo, dentro da minha experiência atuando com isso, então é importante a gente entender que se eu estou reduzindo o desperdício, estou reduzindo ali o uso de recursos e estou trabalhando com ciclos curtos de entrega do produto, então eu estou trabalhando com ágil. Além dos 4 valores, tem essas 2 características que são muito importantes e que elas são um diferencial assim, muito sutil na hora de uma organização adaptar essas metodologias, né? E aí a gente pode entrar, por exemplo, nessa perspectiva desses 4 valores, né? Então, por exemplo, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas
não quer dizer que eu não vou ter processo de ferramentas, mas é que eu priorizo os indivíduos e as interações entre eles. Porque, olha só, as atividades que eu tenho de um projeto, elas são essencialmente executadas por pessoas. E os processos de ferramentas são os meus, e aí eles podem ser adaptados. Eu posso personalizar, eu posso encontrar outros, né? E a interação entre as pessoas é um fator que influencia no sucesso de um projeto. Tanto que a gente pesquisar aí o que mais impacta os projetos darem errado é a comunicação entre as pessoas, né? E aí, por exemplo, caso alguém da equipe possua uma dificuldade no projeto, elas não são tipo descartadas ou trocadas de time. Elas são apoiadas para se desenvolverem ali dentro da equipe e isso fortalece essa perspectiva de ganhos de inovação, né, dentro do time, porque ele está forte, ele consegue se manter e se autogerenciar. E também a gente pode ver algumas coisas relacionadas a isso, que é, por exemplo, mapeamento de perfil, conhecimentos, habilidades, personalidades, que é muito importante na seleção e no acompanhamento do time. E aí a gente tem outras técnicas que eu também considero como metodologias ágeis, como, por exemplo, o team building, que promove essa seleção e alinhamento do time ao longo do projeto. Tá? Então, esse primeiro valor, ele é um dos mais importantes. Um produto funcional mais que uma documentação extensa, aqui tem um detalhe muito importante, porque se a gente pegar o clássico do Manifesto Ágil, ele diz software em funcionamento mais que uma documentação extensa. E agora, no último guia do Scrum, que saiu em 2020, por exemplo, a gente já vê uma mudança de software para produto. Então, deixa de ser exclusivo da TI para tomar uma perspectiva mais ampla, né? E a gente percebe, além dessa mudança, quer dizer, eu valorizo entregar um produto funcional e não entregar uma Ferrari completa que às vezes o cliente fala, essa funcionalidade eu preciso e essa não. Esse produto aqui, ele tem características que eu não necessito, mas a gente entrega o essencial. E aí entra a perspectiva de trabalhar com ciclos. O terceiro valor que eu gostaria de falar, que é a colaboração com o cliente, mais do que negociação de contrato, ele é um convite também para essa humanização do cliente. Porque às vezes a gente trata o cliente como aquela pessoa que paga e que assina um contrato. E aí ela vai receber o produto lá no final. Mas dentro das metodologias ágeis é importante a gente trazer o cliente para construção, validação e iteração com o produto. E aí o último valor, que é responder às mudanças, vai seguir um plano, essa tem muita controvérsia, porque eu já ouvi de clientes assim, olha, esse negócio de trabalhar com metodologia ágil, eu acho legal, eu acho que promove inovação, mas eu não consigo trabalhar sem um plano. Então, não é que não tem um plano, o plano ele é muito importante, mas eu não vou ficar muito tempo planejando ou criando um documento muito grande de planejamento, e depois ele não vai ser seguido, ele vai ser rígido para mudar alguma trajetória. Então, a ideia é que a gente construa o plano, mas que a gente se adapte às mudanças, inclusive das necessidades dos clientes. Eu ouvindo você falar todas essas características aí, né, dissecando cada uma desses 4 elementos do manifesto, eu fico pensando aqui que existem algumas pessoas que meio que se escravizam, tornam-se escravos, né, dessas metodologias e não conseguem romper com elas no sentido de irem além, entendeu, Eduardo? A gente, claro, eu acredito que muito que a metodologia ela tem esse plano, ela tem essa essência, mas você tem que ter a capacidade de adaptação, de você estar naquele ambiente, se adaptar àquele ambiente e não você vir com algo pronto, fechado, que você aplica em todos os seus clientes. Estou certo na minha análise ou estou equivocado? Não, você tá muito assertivo na sua colocação, principalmente porque se a gente olhar mesmo, as necessidades elas mudam todo o tempo. Não é só uma questão de mudança da tecnologia, mas a tecnologia ela se adapta porque as pessoas estão se conectando e se comunicando com tanta agilidade que as necessidades delas vão mudando também com agilidade semelhante. Então, se a gente não se adaptar a isso ao longo da construção de um projeto, então, é capaz que a gente entrega um produto ou serviço lá do início, que era a primeira necessidade dele, e não acompanha o desenvolvimento dela, né? Então, quando a gente está fazendo, inclusive, transição de modelo de atuação na gestão, olha, eu trabalho com a gestão que a gente chama de gestão tradicional de projetos, né? Usando o PMBOK e outras referências.
Quando tem essa transição, então, normalmente as organizações fazem um processo de adaptação. Vamos usar um Scrum adaptado, né? E aí, nesse uso, pode se perder nessa parte, porque o acompanhamento com o cliente é muito importante. Então, trabalhar com ciclos curtos é essencial, essencial. Faz a primeira entrega, faz a segunda entrega, mas trabalha com ciclos curtos, que é muito mais essencial do que ficar me escravizando em prol de um método. Porque o método, ele é importante eu seguir esse modelo até eu criar a minha cultura ágil. Mas até lá, é importante eu não me tornar refém dela, é importante eu me adaptar e principalmente incluir como foco dessa adaptação a necessidade do meu cliente. A gente voltando um pouco no tempo, né, a gente sempre falava muito de gestão da inovação, desculpe, de gestão da mudança, né? E aí, assim, quando a gente fala, né, de agilidade, né, a gente não consegue dissociar, né, a agilidade, as metodologias ágeis de mudança. E todo esse estado, né, de constante transformação, né, que o mundo vive, como eu citei na introdução aqui do nosso bate-papo, ele tem feito com que as organizações, né, nos levem a mecanismos que possibilitem uma empresa cada vez mais apta, né, para poder acompanhar e se adequar a todas essas mudanças, a toda essa agilidade que o mundo está passando em uma velocidade tão grande. Como as ferramentas, né, da gestão ágil contribuem com essa rapidez de adequação que a empresa precisa ter para poder estar sempre atual, sempre moderna, sempre à frente, ou pelo menos caminhando lado a lado a todas essas mudanças e inovações. Ronaldo, eu entendo que as ferramentas elas têm um papel muito importante, principalmente de instrumentalizar a mudança de cultura. Porque quando a gente fala de agilidade, não é só um processo, não é só uma área da organização, mas ela é todo um contexto que envolve a cultura. Então, inclusive, tem muitos estudos nesse sentido, que quando a organização ela começa usando um método ágil, olha, eu começo por usar métodos ágeis. Normalmente, elas falham no meio do caminho. Então, as ferramentas elas têm esse papel de instrumentalizar essa adaptação e esse caminho, né, até se estruturar uma cultura. E aí, a gente tem, por exemplo, o Scrum, ele é um método ágil. Mas, na minha experiência, eu gosto muito de dizer que, por exemplo, o Canvas, modelo de negócio, Design Thinking, também são abordagens e técnicas ágeis, né, porque elas também apoiam e entregam valor, considerando também necessidade do cliente, adaptação, inspeção, transparência, que também são elementos da cultura ágil. Então, quando a gente olha para as ferramentas em si, elas têm essa adaptação. Então, quando eu estruturo isso dentro da minha organização, é importante eu criar um esquema lógico de como ela se conecta, né? Então, dentro da minha experiência, o que eu tenho experimentado bastante é a conexão entre design thinking, experiência do usuário UX, entro no team building, que aí eu formo as equipes que vão trabalhar na construção desse projeto, e depois eu entro com os métodos ágeis de gestão do projeto, que é o Scrum, né? E aí depois eu vou usando todos os ciclos, e se precisar ele vai se revitalizando, né? Então, como as ferramentas, elas apoiam nessa construção da cultura e na instrumentalização das pessoas. E acredito, Eduardo, até eu não consigo lhe chamar de Edu, né? Ainda, né? Mas dentro dessas questões eu vejo que um dos grandes desafios que a gente tem é justamente essa mudança, né, da cultura, de como você consegue introduzir na cultura de uma empresa essas novas formas de mudança. E acredito que é justamente as empresas que conseguem romper com essa questão é que elas fazem com que as metodologias ágeis se tornem indispensáveis a elas, a forma delas gerirem o negócio delas, certo? E aí, assim, como é que você, nas suas experiências, como é que você entende como você compreende o que seja indispensável nessa gestão de cultura, de mudança de cultura?
Olha, uma das coisas essenciais, assim, na minha experiência de consultoria, é o patrocínio da alta gestão, porque a gente tem organizações, tem uma vertente da inovação que traz a perspectiva de equipes autogerenciáveis, que é uma das características dos métodos ágeis, inclusive, e você tem também a descentralização de muitas coisas que incentivam a inovação. Então, o patrocínio da alta gestão para a autonomia dos colaboradores, das equipes, para colocá-los em um ambiente onde eles consigam experimentar e ir construindo um caminho até chegar em algo mais consistente para a organização. Então, esse patrocínio é essencial. E o outro, que eu também acredito que é muito importante, é não só o treinamento das pessoas, mas ter espaços de prática dentro da organização, onde eu possa aprender o conceito e aplicá-lo, né? Não necessariamente, e sempre com a perspectiva também de reduzir desperdício e manter os ciclos curtos, porque é uma questão de hierarquia e de processos, porque a gente foi muitas organizações elas foram estabelecidas, elas se construíram em cima de processos muito bem estruturados. E uma mudança muito abrupta nesses processos e nessa hierarquia causa uma quebra e isso desengaja muito a alta gestão, a equipe tática e também a equipe operacional, né? É um desafio, né, que não é simples, né, mas tem a sua complexidade, mas também tem a sua efetividade. E diante disso, quais os benefícios assim que você poderia enumerar assim, mais de pronto para uma empresa, né, depois que ela consegue colocar na cultura dela uma gestão mais ágil? Legal. Olha, um dos benefícios por exemplo, eu paro de gerenciar números e eu começo a olhar para pessoas. Por quê? Os números eles são estabelecidos pelas pessoas e você vai se aprovando ou vai se alinhando, né? Então, se torna mais complexo a gestão, mas não mais difícil. O complexo ele tá porque é uma coisa que não está acostumado. Então, essa autonomia das pessoas para construírem e também caminharem dentro do seu time, dentro do seu produto ali que a pessoa é responsável, é um dos principais benefícios, porque o ambiente de trabalho, pessoas se acultura também muito pelo ambiente de trabalho, tanto que a pessoa vai, hoje em dia ela tem a própria mesa, ela organiza a sua mesa da sua forma, ela chega e pega o café, então ela tem os seus rituais, né? E é importante respeitar esses rituais e dentro de um contexto de time, dos times menores, também tem essa liberdade, né? Não é que há uma repreensão, mas há uma bastante liberdade. Uma outra coisa é não só o ganho de inovação, porque você está ali conectado com o cliente, fazendo entregas de constante valor para o seu cliente, também com essa perspectiva de trabalhar com ciclos curtos, porque reduz custo. Reduz muito o custo, inclusive o custo da inovação. Veja, eu já ouvi muitos dos clientes que mexer com essa coisa de inovação é muito caro, eu não tenho como abrir um setor de inovação. E normalmente eu pergunto assim, mas quem faz a inovação? São as pessoas que trabalham aqui. Quantas pessoas você tem disponível? Tantas. Então, otimizar o trabalho e abrir caminhos para que as pessoas que você já tem consigam encontrar esse caminho da inovação também é um benefício. E o outro é trazer o cliente para perto. Ronaldo, uma das coisas essenciais. O cliente, ele cria redes. O seu cliente hoje ele é basicamente um influencer do seu produto, do seu serviço. Então, se ele não gostar, pode ter certeza que pelo menos 200 pessoas que ele tem conexão no Instagram ou no Facebook vão saber que ele não gostou daquele produto. Então, por ele criar redes, se você não estiver perto dele dessas redes, que é uma coisa que proporciona muito as metodologias ágeis, é você trazer ele como parte ativa da construção do produto. Então, se você trouxer ele para perto e ele fizer participação disso, ele vai sair bem mais satisfeito. Então, ele participando da construção e elaboração dos produtos e projetos é um benefício essencial. Então, se eu fosse resumir, seriam esses três principais.
muito bom mesmo. Você falou, né, que você trabalha como facilitador, né, para as metodologias ágeis, você é um especialista na área. Queria que você falasse um pouquinho aí de como é a aplicação, né, desculpe, eu quis falar de design thinking. Como é a aplicação do design thinking? Como é que você se apropria da metodologia e como é que você aplica em seus clientes? Fala um pouquinho aí da tua expertise e da tua experiência com o design thinking. Legal. Olha, eu tenho a pós-graduação em inovação e design thinking que eu fiz aqui em Brasília, e eu conheci ele pela empresa Júnior, né? Eu conheci o design thinking pela empresa Júnior que eu era presidente, e me interessei, fiz a pós-graduação e comecei a atuar com essas abordagens. Então, eu percebo que ele é uma abordagem que é muito flexível, no sentido que ele não é só para construir um produto ou um serviço, mas ele também pode construir diversas soluções, como processos, software, planejamento pessoal é uma coisa que eu também já utilizei muito. Então, normalmente, é assim, quando converso com as organizações, eles procuram, eu quero rodar um DT. Eles falam assim, quero rodar um DT aqui na organização. Então, é importante entender que o DT, por si só, ele não é uma rodada que eu faço, né? Ele pode até ser uma rodada, mas é importante que as pessoas também estejam preparadas para participar daquilo. Então, tem toda uma preparação, uma ambientação das pessoas com convites, mandam material prévio, as pessoas se organizam, leem, se apropriam e se sentem seguras em um ambiente onde elas vão poder ter uma liberdade criativa mais ampla. E aí a gente faz workshops onde tem proposição de soluções, né? E o ideal é que a gente tenha também um apoio da alta gestão com essas abordagens, porque muitas vezes é diferente daquilo que a organização já aplica, né, em treinamentos, etc. Então, além de propor soluções onde a gente tem esse apoio e consegue colocar o time para construir, também tem a parte de treinamento, onde se prepara, olha, quero começar a atuar com metodologias ágeis, quero começar a atuar com produtos ou soluções mais criativas dentro da minha organização. Então, a gente também faz capacitação de pessoas para atuarem dentro do design thinking, né? E quando solicitado, também prepara as pessoas para facilitarem o design thinking dentro das organizações, e ela consegue ganhar autonomia. Você vai criando essa cultura, né? Então, é importante, dentro da abordagem do DT, apresentar uma solução, tá, Ronaldo? Mesmo que seja o treinamento para a equipe ou que seja só um workshop, o essencial é que, no final, as pessoas que participaram apresentem para outras pessoas, ou para os superiores, ou para os colaboradores laterais, apresentem soluções que foram construídas nessa jornada, porque não é só gerar ideias, não é só post-it, não é só colorido, mas ele é uma proposição de soluções e elas têm consistência e consenso, que inclusive Herê Queiroz usa muito essa frase, né? Agilidade, consistência e consenso é uma das características das soluções do DT. Falando em Herê, né? Quem tiver interesse, Herê foi uma das convidadas, né? Que já falou conosco aqui no canal. É uma autoridade para falar de design thinking, é sempre muito prazeroso ouvi-la. Eu, inclusive, Eduardo, eu tive uma experiência há pouco, né? Onde, para eu poder vender um projeto para a diretoria da empresa que eu trabalho, a gente juntou um grupo de pessoas, que era um projeto de multissetores, e aí fizemos toda uma preparação, rodamos um DT e saímos com um produto assim excelente para poder fazer a venda do projeto para a diretoria e fomos muito felizes no resultado. Primeiro, porque foi tudo muito pensado e estruturado, e segundo, porque aquilo lhe permite uma apresentação de um produto que você monta minimamente ele, né, para apresentar. Então, assim, eu sou muito entusiasta e defensor do design thinking. Mas, Eduardo, a gente está aqui caminhando para o final do nosso bate-papo, porque é muito rápido e, né, as pessoas vão poder
se aprofundar no tema, né? Conhecer você aí um pouco mais através dos teus canais. Mas eu gostaria de saber de você, a perguntinha que eu sempre faço aqui para os meus convidados, o que é que te motiva hoje? O que é que te entusiasma como profissional? Legal. Ronaldo, o que me entusiasma muito como profissional é ver as pessoas colocando as suas ideias no papel e depois tirando as suas ideias no papel. Essa é uma das coisas assim, que mais me movimentam, e principalmente quando é voltado para projetos sociais também. É uma coisa que eu fui criado, sempre trabalhei envolvido com projetos sociais, então isso também me anima muito. Ver a criatividade sendo um instrumento de transformação social tão profunda nos tempos de hoje, né? Excelente, Eduardo. Muitíssimo obrigado aqui pela tua colaboração, né? Atendendo aqui o propósito do canal, que é compartilhar conhecimento. Então, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de poder contar com você aqui. Obrigado, Ronaldo. Uma boa noite. Foi uma honra estar contigo aqui hoje, compartilhar com você e com as pessoas um pouquinho do meu conhecimento. E espero contribuir e também atender outras necessidades do seu público, caso necessite. Fica à disposição. Não vai faltar oportunidade nem tema para a gente falar, viu? Vou lhe aperrear aí em outros momentos para outros bate-papos. Por favor. Gente, esse foi Eduardo Batista, né, especialista em metodologias ágeis, uma pessoa, apesar de jovem, bastante experimentada na área. Se você gostou, você indique para um amigo, compartilhe, faça com que as pessoas entendam um pouco mais sobre as metodologias ágeis, como elas estão estruturadas e por que elas se tornaram tão indispensáveis à gestão na atualidade. Muitíssimo obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.